Nós sabemos que no nosso negócio, como donos de negócio, nós temos metas. Então é importante você trabalhar com meta. As metas são o nosso norte, né? O nosso norteador são as metas. É o que tira, é o que nos tira do banco, né? E nos coloca como protagonistas. No futebol, nós estamos vivendo aí as emoções da Copa do Mundo. E nós sabemos que o sonho de todo jogador de futebol é chegar a estar entre os relacionados para disputar a Copa do Mundo. E aí tem os que entram, né, como titular, os que jogam e os que ficam no banco. E todos os que estão lá fizeram por onde estarem lá. Então eles colocaram uma meta, eles colocaram um objetivo. E para isso eles perseguem e perseguiram esse objetivo de estarem na Copa do Mundo, no mínimo por 4 anos, mas muitos deles, desde criancinha, sonharam em ser jogador de futebol, como eu um dia sonhei em ser um jogador de futebol, mas eu sempre fui muito ruim de bola, perna de pau, jogava só com a vontade, mas eu sonhei em ser um jogador de futebol, um profissional, né? Mas a peneira é muito fina. E o que faz essas pessoas, esses moleques, né? Essa molecada, porque em periferia especialmente, não tem outro lazer, então o negócio é jogar bola. Então, joga bola, joga bola, joga bola, e com isso a peneira vai se afinando. E aí o aluno começa na escolinha, começa ali no futebol e tal, aquela coisa toda, mas a peneira vai afinando porque exige-se muito de um atleta. Exige-se muito de um atleta. A vida de um atleta é uma vida de renúncia, é uma vida de sacrifício. Então ele tem uma meta, ele tem um alvo, ele coloca lá, eu quero ser jogador profissional eu quero me profissionalizar. Começa assim, né? O moleque chega na escolinha e chega uma hora que ele tem que se profissionalizar. E para ele se profissionalizar, ele tem que passar por esse processo. Então a meta dele é se profissionalizar. E aí ele passa pelo processo. Então ele vai ter que abrir mão de certas coisas, ele não vai comer o que ele quer, ele vai ter que treinar na hora que ele não quer, debaixo de chuva, tem que calçar a chuteira e correr atrás da bola, ir para academia, que é uma coisa que muitos não gostam de fazer, inclusive eu. Ele tem que ir, tem que seguir aquele cronograma todo. Por quê? Porque ele tem uma meta, porque ele tem um objetivo, que é se profissionalizar. Depois que se profissionaliza, tem que ter a cabeça no lugar, porque começa a ganhar o dinheiro, fama, começa a aparecer, começa a fazer gols importantes, decidir campeonatos, assédios de todos os tipos, de amizade, de namoradas, de futebol, de clubes de outros países, futebol europeu, aquela coisa toda. Se não tiver a cabeça no lugar, fica por ali também. Mas ele continua. Tem uma cabeça boa, tem uma assessoria boa, é um bom menino, tem lá a mãe, uma base familiar, o pai, um empresário, gente boa, que dá um apoio pro campeão, e ele vai crescendo, com o sonho de ser jogador da Copa do Mundo. Chegar a ser um jogador de Copa do Mundo. E aí ele chega na Copa do Mundo. E aí ele tem que continuar trabalhando, por quê? Porque ele quer entrar no jogo. Na seleção brasileira já rolou 2 jogos, né? Tem jogador que ainda não estreou na Copa. Tá lá na Copa, treinando no clima e tal, aquela coisa toda, vendo a coisa acontecer e assim, ansioso para entrar em campo, para jogar a Copa. Agora imagina o cara ser campeão da Copa, ser o artilheiro da Copa, marcar o gol do título. Ah, isso deve ser maravilhoso. Isso deve ser assim um ápice, né? Mas tudo isso só é possível porque essas pessoas, esses atletas, eles colocaram metas, perseguiram essas metas, perseguem essas metas, sacrificam por isso. E não adianta falar, ah, mas aí é fácil, o cara ganha não sei quanto, tá com aquele tanto de dinheiro na conta, meu amigo, minha amiga. Ser profissional não é fácil em profissão nenhuma. E ser muito bem remunerado em qualquer profissão não é fácil.
E como dono de negócio, também não é fácil, porque nós temos a nossa meta e nós temos que perseguir as nossas metas. Porque não adianta você bater na trave. Você quase não é, e isso não vai te fazer um campeão. Isso não vai te trazer satisfação para você comemorar. Ah, quase bati minha meta. Qual que é a comemoração disso? Qual que é a graça disso? A graça é comemorar a meta, bati a meta. E seja ela qual for, e seja de qual tamanho for. O que importa é você fixar uma meta e você perseguir essa meta. Você perseguir essa meta e ir até o fim e não dar desculpa. E sim dar motivos. Você se motivar todos os dias a perseguir a sua meta. Não ser um cara fera na desculpa, porque quem é bom em dar desculpa, ele não é bom em mais nada, é só desculpa. Porque para um jogador de futebol chegar aonde os jogadores que estão lá no Catar disputando a Copa do Mundo chegaram, eles tiveram que abrir mão de muitas coisas, eles tiveram que se superar inúmeras vezes. Eles tiveram que dar motivos de sobra. A gente ouve falar das histórias dos jogadores, a gente fica assim, porra, o cara conseguiu superar tudo isso. São histórias assim, motivadoras, de pessoas que saíram do nada, de lugares terríveis, sociedade, aquela situação toda, criminalidade, saíram dali, de onde não se espera nada, não se esperava nada, e o cara vai e ó, e chega lá em cima, e consegue ser o melhor do mundo. Então, se essas pessoas conseguem, eu também consigo, e você também consegue. Depende de cada um de nós colocarmos a meta, colocarmos o objetivo e perseguirmos esse objetivo. E fazer o que for necessário para que isso aconteça,